meu propósito e meu compromisso, meu respeito com a humanidade. Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou muito feliz, muito satisfeito por ter a presença dessa psicóloga amiga que aceitou meu convite e está aqui conosco nessa segunda temporada do programa Diálogos, que é uma conversa, né? E eu já apresento aqui Cris Ligeiro, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia para todo mundo, boa noite, boa tarde para quem estiver assistindo o seu horário aí. Eu que agradeço essa oportunidade. Paulo é meu inspirador, né, dentro da psicologia, um amigo daqui de Catanduva, e para mim é um prazer. Espero muito que seja um bate-papo mesmo, um diálogo gostoso aqui no dia de hoje. Bom, então vamos lá. A Cris é psicóloga. A Cris trabalha com CNV, mas eu vou deixar essa história para depois, né? Acho que tem muita gente que ainda não sabe o que é CNV, a gente vai deixar para depois. Assim como essa história de ser psicóloga, né? Eu quero saber agora o antes de ser psicóloga. Eu quero saber um pouco da Cris antes. Como que era antes? Me conta o que você... por onde você andou, o que você fez. Me conta um pouquinho dessa história. Vamos lá. Acho que isso tem um pouquinho de psicanálise aí, né? Vamos lá. Sempre tem. Vamos nos aprofundar. É muito bacana relembrar essa história. A Cris antes, né? A Cris é uma menina mulher, era assim que todo mundo me chamava, porque eu sempre tinha um pensamento muito à frente da minha geração que eu convivia, né? No colégio, sempre todo mundo perguntava o que você quer fazer, que faculdade você quer prestar, e eu sempre era a única diferente na sala de aula, né? Todo mundo falava, eu quero ser professora, eu vou fazer pedagogia, eu vou fazer direito, eu vou fazer engenharia, e a Cris era a única que falava assim, eu vou fazer artes cênicas. Aí todo mundo, artes cênicas, bom, aqui do interior, né? Catanduva, interior de São Paulo, tem um padrãozinho que a gente acaba construindo dentro das nossas interações familiares, meio que copiar os pais, ou então você trabalha numa usina para ser bem-sucedido, ou você vai ser professor, presta um concurso para ser bem-sucedido. Artes cênicas, você não via ninguém falar que vivia de artes cênicas em Catanduva, era raro algumas pessoas. Mas eu tinha esse desejo, porque desde pequena eu sempre dancei, sempre fiz esporte, sempre fui muito para o lado da arte. Comecei a dançar, eu tinha 10 para 11 anos de idade, fazia jazz, balé, então eu vivia dentro da academia. Depois acho que essa é uma curiosidade que ninguém sabe, eu fiz capoeira, né, participei de campeonato de capoeira, joguei hockey, não sei nem como chama, que é aquele jogo de patins, da minha juventude, então eu sempre tive muito atrelada com a arte. E eu gostava muito do teatro, fazia assim, teatro na escola, né? Nunca fiz escola, eu queria trabalhar como atriz. Então eu prestei uma prova técnica em São Paulo, passei, aos 18 anos eu fui embora para São Paulo fazer artes cênicas. E assim que eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar num salão de cabeleireiro, eu era manicure para poder me sustentar em São Paulo, fui morar com uma tia e fui trabalhar com um primo, que a minha família toda de São Paulo é cabeleireiros. E aí eu entrei para a escola de teatro e vi uma placa lá escrito que um grupo estava precisando de uma atriz para trabalhar com teatro infantil. Aí eu falei, será? Eu estava no primeiro semestre da formação. Falei, eu vou tentar, né? Porque eu já fazia teatro na escola, mas fazia dança. Falei, vou tentar. E aí eu fiz o teste, passei, e com 6 meses em São Paulo eu comecei a atuar com esse grupo de teatro. E lá eu trabalhei por 6 anos, 7 anos e meio com o teatro. Depois de formada, a gente começou a viajar, fazer projetos escolas. Então eu viajava o Brasil todo, trabalhando, fazendo uma peça infantil, que era um musical, Leão e Ratinha, Cigarra e a Formiga. E eu me sentia super realizada. Eu tinha uma liberdade de espaço, uma liberdade, uma autonomia de horário, de organização. Então eu estava sempre em Catanduva, visitando a minha família. Eu morei 8 anos em São Paulo fazendo teatro. Então, assim, sou atriz, tenho formação em DRT. E
estava começando a galgar outros caminhos, saindo do teatro e começando a ir para a televisão, né? Então foi quando eu participei da figuração da novela Alma Gêmea, junto com Priscila Fantin, com Davi Luca, foi uma experiência muito bacana. Também foi gravada em São Paulo. Aí eu fui para uma agência fazer um percurso, né, de uma seleção, vamos fazer uma audição para um musical da Broadway. Nessa época a gente estava fazendo o processo de seleção, eu ia fazer o Rei Leão também, da Broadway. Eu fui ter uma turnê com o grupo de teatro que eu trabalhava para Goiânia, foi quando eu sofri um acidente, né? O carro capotou e ali eu encerrei a minha carreira de atriz, porque nesse acidente eu tive sequelas, eu sofri, fraturei a bacia, fiquei acamada, precisei voltar para o interior e o sonho ali teve que se interromper. Foi uma fase muito difícil, foi uma fase de muita... Quando eu falava dessa história, era uma coisa que me emocionava muito. Eu fiquei muitos anos sem assistir o teatro, sem ir ao teatro, uma coisa que eu gostava muito, porque me ressoava muito essa história, esse sonho interrompido. E depois que eu fui ressignificando, aí vocês vão entender como que chegou a psicologia na minha vida. Vou falando, qualquer coisa você vai interrompendo, tá? Vou contando aqui a história. E eu sempre tive, quando eu fazia teatro, eu sempre fui muito encantada pelo psicodrama. Então eu pensava em associar a psicologia com o psicodrama, mas a psicologia nunca foi a minha primeira opção. O teatro, sim, porque eu vivia na da arte. E aí, quando eu sofri o acidente, que eu vi como eu fiquei, que eu tive o feedback dos médicos, eles falaram que eu levantaria, como eu quebrei a fratura na bacia, você não tem como engessar, né? Não era... Naquele momento não precisava ser cirúrgico, mas eu não corria o risco de fazer uma cirurgia no futuro, mas naquele momento não precisava, sim, de repouso absoluto. E a previsão era em abril de 2008, isso, previsão que eu levantaria da cama em outubro. E aí eu falei, meu Deus, muito tempo, né? Como que vai ser tudo isso na cama? Eu falava, não pode ser. E ali eu peguei e falei, não, agora eu preciso focar na minha recuperação. E aí eu acho que ali eu aprendi a ser uma pessoa resiliente. Sabe? Eu escuto isso, às vezes, de amigos, de pessoas que eu fui uma pessoa muito resiliente, eu nunca entendia o porquê. Mas ali eu precisava olhar para aquele momento. O telefone tocava da agência pedindo para fazer parte da audição do musical e eu, não dá mais, eu não posso, não consigo mais ir, eu sofri um acidente, explicava a situação. Aí todo mundo ficava chocado, os amigos ligavam, enfim. Eu fui tentando entender tudo aquilo. Na época, eu estava com 26 anos, 26 anos, e me vi totalmente dependente da minha família, né? Porque aí eu fiquei acamada ali, tendo que precisar da ajuda das pessoas para tudo, para tomar banho, para fazer as necessidades, para tomar uma água, para comer. Foi muito difícil. Nesse momento a gente vê a nossa pequenez como ser humano, né? O quanto que a gente tem que olhar para as pequenas coisas, valorizar as pequenas coisas da vida. Ali eu fui trabalhando essa resiliência e a psicologia na minha cabeça, né? A psicologia na minha cabeça falava assim, eu vou precisar reverter essa história, porque senão eu vou enlouquecer. Quando eu levantei, a previsão médica era para outubro, mas eu fui muito disciplinada, em junho eu levantei, eu fiquei em pé e precisei fazer fisioterapia, seguir. Aí os médicos ficaram até surpresos, 5 de junho eu já podia estar de alta, assim, com muleta, tudo na recuperação, fazer fisioterapia. Ninguém acreditava, mas é porque essa coisa da comunicação para o nosso cérebro, sabe? O que eu comunico, o que eu acredito. E eu dizia assim para minha mãe, no meu aniversário, eu faço aniversário de 31 de julho, no meu aniversário eu vou estar de pé e sem muleta. Minha mãe ficava, aqui no interior a gente fala assim, não conta com o ovo no cu da galinha, sabe? Essas coisas, esses ditados. E eu falava, não, mãe, eu tenho certeza. Gente, nessa época eu li 22 livros de autoajuda, de autoconhecimento, livro espírita. Eu não ficava focada na televisão, eu queria consumir informação para me deixar bem, sabe? E 17 filmes. Eu lembro que eu assistia filmes de alguns livros. Eu lembro que na época estava o auge, o Circo du Soleil, eu ganhei a gravação inteirinha deles e eu assisti de cabo a rabo toda a gravação do Circo du Soleil, então aquilo me nutria, porque imagina uma artista no auge de uma ascensão de carreira, sim, a vida interrompe, né, com uma tragédia, e aí o que me nutria era assistir esse espetáculo do Circo du Soleil na recuperação, isso me ajudou muito.
E aí, quando eu estava no meu aniversário de 31 de julho, eu estava de pé e sem muleta. E isso para mim foi muito significativo. Eu falei, e agora? Foi quando eu fui para o retorno no médico e ainda tinha esperança. Vou voltar para São Paulo e seguir minha vida. Tô bem? Aí foi quando eu fui para o médico, ele deu o diagnóstico de uma sequela, né? Eu tenho uma artrose no quadril, onde eu me impossibilita de fazer alguns movimentos, usar salto alto, e eu dançava, imagina, teatro infantil. Eu dançava no palco o tempo todo. E aí ali eu vi que meu sonho de ser atriz tinha sido interrompida, e naquele mesmo ano abriu a faculdade de psicologia em Catanduva. Aqui não tinha, nós tínhamos sempre que viajar às cidades para estudar. E aí eu falei, bom, é agora que eu posso unir as duas coisas, né? E eu falei, eu preciso me erguer, eu preciso, porque senão eu vou enlouquecer. Foi um período muito difícil. Eu escutava, assim, da minha família que eu estava muito ranzinza, muito irritada, muito brava. Mas também, né, pudera, né? Eu tinha 26 anos, eu tinha uma liberdade absurda, de repente eu me vi de volta para o interior, depois de quase 10 anos, vivendo aquela rotina pacata do interior, não, tendo que me buscar, me encontrar, né, para trabalhos, enfim. E aí eu lembro que na época, como eu queria estudar, meus pais sempre foram de família simples, não tinham condições de me ajudar, eu fui trabalhar. Eu fui para o comércio, que é o forte aqui da nossa cidade, né? Fui trabalhar num comércio para poder pagar minha faculdade, prestei psicologia, passei, foi um orgulho na época, passei num dos primeiros lugares, eu estava muito tempo sem estudar e eu fiquei muito orgulhosa de mim, porque eu trabalhava de dia, estudava à noite para prestar vestibular, e aí passei e fui fazer a faculdade de psicologia, e ali eu curei a dor dessa história, no meu segundo ano de faculdade, com uma das minhas professoras, que é a abordagem que eu atuo hoje, que é a fenômeno existencial. Ela foi fazendo uma sessão, né, de demonstração, como se fosse um roleplay ali para quem estuda TCC, comigo na vida real, dentro da sala de aula. Eu lembro que foi muito impactante as pontuações que ela me colocou sobre a minha vida ser agora. Eu sempre tinha uma frase, eu quero a minha vida de volta. Eu vivia falando isso, eu quero a minha vida de volta. Então, eu não vivia no hoje, no aqui, no agora. Eu não conseguia ver as belezas apesar de todo aquele sofrimento, ver o que estava acontecendo naquele momento. E aí eu peguei e falei, opa, essa é a minha vida. Daí ela falou, essa é a sua vida agora, o que você pode fazer com ela, quais são as possibilidades, como você pode ir até São Paulo, visitar seus amigos, encontrar as pessoas que você construiu ali, laços, enfim. Aquilo eu fui para terapia, comecei porque a gente era uma exigência da faculdade, fazer terapia, né? Eu fui para terapia e ressignifiquei essa história e me encontrei dentro da psicologia. Por quê? Aí eu fui olhar, mas por quê, né? Foi porque eu estava sofrendo? Não, eu sempre gostei do ser humano, eu sempre gostei de estar com pessoas, eu sempre gostei de transformar pessoas. Através da arte era isso que eu conseguia com o teatro, né? Seja as crianças com o teatro infantil, seja as novelas, né, as figurações que a gente fazia, seja os trabalhos em final de ano em shopping grande, porque a gente trabalhava aqueles cenários, aquelas decorações de final de ano. Eu trabalhava muito no Shopping Eldorado, fazendo esses trabalhos lá no final de ano, sendo boneca do Papai Noel, essas coisas. Então, eu sempre estava envolvida com pessoas, e era isso que me nutria. Era entrar nessas histórias que me nutria. E a psicologia me permitiu viver, de certa forma, o teatro, né? Porque ali a gente escuta muitas histórias dentro da psicoterapia, a gente escuta muitas superações, muitos medos, muitas angústias. A gente aprende muito. E eu aprendo muito com cada pessoa que eu acompanho hoje na psicoterapia. E durante a faculdade, eu não conseguia me encontrar em nenhuma área, a não ser a clínica, né? A não ser a clínica, assim. Tipo, eu gostava muito da psicoterapia na área clínica. Fiz estágio no hospital, né? Fiz uma pós-graduação no hospital, porque de imediato eu falava que eu quero trabalhar com cuidados paliativos, sempre com pessoas, tá vendo? Sempre voltada com pessoas. Mas aquilo, quando eu fui para o estágio da clínica, quando eu estive ali na frente daquele ser humano, ouvindo aquelas histórias, podendo ajudá-lo a ressignificar, estando naquele lugar, como um dia eu estive como paciente, curando a minha ferida, da minha história, da tragédia que eu tinha vivido, eu vi que era transformador o que a gente podia fazer na vida auxiliando esse paciente. Eu me encantei. E a liberdade, né? Porque para estudar eu precisei trabalhar no comércio, como eu contei. E foram
5 anos ali de comércio. Depois de formada, ainda fiquei mais 3 anos como gerente de uma multimarcas aqui na cidade. É aquilo, essa coisa de ficar presa das 8 às 6 da tarde, essa coisa regradinha, me deixava muito inquieta, porque imagina, uma artista que viajava o Brasil com liberdade de horários, autonomia com as suas coisas, de repente te ver presa, eu ter que fazer algum curso, ou fazer algum evento, ou precisar fazer qualquer coisa, um workshop, ou uma palestra, eu tinha que pedir permissão para patrão para sair e tal. Era muito difícil para mim. E aí, com 3 anos de formada, mesmo, porque aí eu trabalhava lá na loja e atendia na clínica. Eu fazia dupla jornada, que a gente sai pensando que é assim, né? O psicólogo vai demorar 10 anos para conseguir viver da psicologia, ainda mais o psicólogo clínico, como eu já tinha me identificado com a clínica, vai ser mais difícil ainda. Aquele medo que eu não tinha aos 18 anos, quando eu fui embora para São Paulo, após esse acidente começou a tomar conta de mim. E aí, quando eu me formei, esse medo começou a ficar maior. Então, me impedia de seguir para psicologia. Somente. Eu fiquei presa 3 anos dentro dessa dupla jornada. Cheguei a fazer, 14, 15 horas entre loja e clínica por dia de trabalho. E mesmo assim, eu chegava e eu ia estudar. Porque aí foi quando, em 2017, eu falei, gente, eu quero fazer além, eu quero estudar mais, eu quero buscar possibilidade de estar livre disso. E aí eu queria fazer uma pós-graduação, só que aqui as pós é sempre aos sábados, né, nas cidades vizinhas, e eu, comércio, o forte é o sábado. Eu, como gerente, eles não poderiam me liberar nos sábados. Aí foi outra dor, outro não. E eu falo que hoje, aquele não que eu recebi do meu ex-patrão, né, do meu chefe, sobre não poder me liberar aos sábados para fazer a pós, foi o melhor não da minha vida. Naquele momento foi muito difícil, fiquei com muita raiva, fiquei muito chateada, mas naquele momento foi a oportunidade que eu tive de buscar o que eu vivo hoje, que foi em 2017, quando eu encontrei o curso Marketing para Psicólogos, e foi quando não tem como eu não falar disso para vocês, porque foi quando eu encontrei o Paulo efetivamente. Né, eu assistindo um vídeo de vendas do Bruno Rodrigues, eu vi um depoimento do Paulo. E aí aparecia a cidade, eu falei, opa, e eu nunca tinha feito nada no online, nunca tinha feito um curso, nada. A gente aqui é muito presencial, as coisas demoram para chegar um pouco no interior, né? Hoje está um pouquinho mais avançado, mas demora. E aí eu vi o Paulo, falei, opa, esse cara é da minha cidade, psicólogo, bom, vou entrar em contato com ele. O forte naquela época era o Facebook. Eu entrei em contato com ele pelo Facebook e fui questioná-lo. Paulo, esse curso funciona? Lembra, Paula? Lembra disso? Dá certo mesmo? O que ele tá falando é real? Não é conversa, fiada? Aquela coisa desconfiada, né? De pessoal do interior que não tem muita informação. Aí ele falou, não, Cris, funciona assim, para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer cidade. É muito bom, me ajudou contou como foi os feitos, e eu falei, bom, já que eu não vou fazer uma pós-graduação, eu vou me presentear com esse curso e vou tentar alavancar de outra forma. Comprei o curso, comecei a assistir às aulas, então eu trabalhava às 14 horas, chegava em casa, ainda ficava assistindo, e foi uma coisa assim, transformadora. Com 2 meses, eu virei para minha mãe e falei, mãe, se tudo que esse cara tá falando funcionar mesmo nesse curso, em setembro eu saio da loja. Ela falava, ai, será? Isso era maio de 2017. Eu já estava insatisfeita, eu queria mais liberdade, eu queria estar mais estabelecida financeiramente. E aí eu lembro que teve Psicologia Sem Fronteiras 2017 lá no Sheraton, em São Paulo. E eu perguntei pro Paulo, você vai? Aí ele falou, eu vou. Ele tinha acabado de fazer uma imersão, ele falou, mas eu vou estar um dia antes com o pessoal da imersão, mas eu vou estar lá. Eu falei, então eu vou também. Convidei alguns colegas, na época ninguém quis. Aí me fui sozinha para São Paulo, nesse dia, nesse evento, e lá encontrei o Paulo, ele estava com o pessoal da imersão, só que quando eu cheguei lá foi muito impactante, porque parecia que conhecia todo mundo. Eu vi, nossa, como que esse online pode ser tão presencial, né? Eu pensava. E aí foi uma coisa que abriu a minha mente, né? Participar desse evento, começar a olhar a psicologia como negócio, reconhecer que eu tinha uma profissão que poderia me dar a liberdade que eu buscava, como eu vivia no teatro antigamente. Voltei de lá com a cabeça totalmente bagunçada e, ao mesmo tempo, com medo, né, de empreender. O empreendedorismo ainda estava
começando a entrar nas veias aqui do pessoal do interior, então tinha muito medo, aquela coisa da estabilidade, da CLT, mas eu acreditei, né, como instintiva que a arte me dava, ser muito intuitiva, vamos pensar assim. Eu falei, bora lá, eu não tô bem, não der certo, busco outra coisa, enfim, né? Tudo que podia ter me acontecido já me aconteceu. Agora eu não preciso ter medo de mais nada. E aí eu fui aplicando as coisas. Em setembro de 2007, eu pedi minha demissão, fiz o meu acordo com a loja que eu trabalhava, onde hoje eu sou muito grata, óbvio. Foi ali que eu consegui me formar, foi ali que eu consegui conhecer pessoas. Tenho clientes que hoje são pacientes, então, assim, sou muito grata por essa experiência na minha vida. Trabalhei com pessoas também, porque sendo gerente eu treinava o pessoal, então, assim, foi um período muito significativo, mas o ciclo estava se fechando. Né, o ciclo estava se fechando, e aí quando ele entendeu, meio que resistente, mas entendeu, fiz um acordo, fiquei até dezembro de 2017, e em 2018 eu fiz minha transição de carreira, e desde lá até hoje eu vivo apenas da psicologia clínica e do empreendedorismo digital, que aí a gente vai galgando várias coisas, né, e vai entrando nesse mundo hoje do marketing digital, que também é transformador e faz a gente alcançar muito mais pessoas, além do físico, do presencial, da geografia que a gente vive. Com isso eu fui ressignificando tudo, né, me encontrando aquela realização pessoal, satisfação pessoal que o teatro me dava, essa liberdade geográfica, essa liberdade financeira que o teatro me dava com a psicologia. Né? Então eu falo, hoje você se sente realizada? Se encontrou? Sim, hoje eu me sinto realizada, hoje eu sinto que eu me encontrei, porque através da psicologia, além de ressignificar a minha história, eu consigo estar em contato com pessoas, com seres humanos, com profissionais incríveis, porque o marketing para psicólogos nos permitiu conhecer muitas pessoas. Nós, através dele, conseguimos transformar muitos colegas aqui na nossa cidade. A psicologia, o olhar da psicologia aqui mudou muito depois da nossa junção, né? E olhar como parcerias mesmo, fizeram várias coisas aqui, conseguimos trazer até Leonardo Abraão para a nossa cidade para fazer um workshop. Então foi muito gostoso ter esse contato, criar esses amigos, esses vínculos, e hoje poder levar essa comunicação para o mundo. E aí, como que chegou o CNV, né, na minha vida? Eu sempre tive muita curiosidade de atender casais, sempre amei essa coisa de pessoas, mas eu tinha muito medo. Dentro da minha formação não tinha nada estruturado para casais e tal. E né, dentro do marketing para psicólogos novamente, dentro de uma imersão do Bruno, eu conheci a Tati Pérez, que hoje é uma amiga, mentora, enfim, que eu admiro muito o trabalho dela, que trabalha com a rede Ser Terapeuta de Casal. Conheci o trabalho, comecei a estudar o curso que ela proporcionou de capacitação, e ali me encorajou a começar a atender casais. E aí, dentro da minha prática clínica, eu escutava muita dificuldade na comunicação, principalmente dificuldade na habilidade da empatia. E eu falava, gente, mas por que as pessoas têm tanta dificuldade de olhar como ser humano? Eu acho que essa veia mais sensível vinha muito do teatro, né? De olhar por trás das histórias, aquilo que estava pedindo, isso me incomodava. E aí eu dizia, meu Deus, mas será que eu posso, né, misturar as duas coisas? Será que eu posso ter essa... Porque a gente aprende tudo muito quadradinho, né, a formação da psicologia. E aí sempre aquela sensação de estar fazendo algo de errado, tal. Aí eu falei, não, pera lá, eu preciso buscar uma teoria que me ajude, me ampara a olhar para essa habilidade, algo científico que me dê um respaldo para poder aplicar isso na prática clínica. E foi quando eu conheci a teoria do Marshall Rosenberg da comunicação não violenta, que inclusive é um psicólogo, PhD em psicologia. Hoje não vive mais aqui com a gente, morreu em 2015, fevereiro de 2015, mas deixou um legado que hoje faz muito sentido para minha vida, para minha profissão, para minha escolha. Eu falo que é uma mudança de linguagem que faz a gente só quem escolhe para viver. A teoria é muito simples. Quando você pega os livros de Marshall para falar sobre a comunicação não violenta, ela é muito simples, mas na hora de aplicar, ela é um desafio constante, por conta da forma como nós somos educados, da sociedade que nós somos inseridos. E aí eu comecei a estudar essa teoria e comecei a entender que todo ser humano deseja, compartilha,
das mesmas necessidades humanas universais. Então, o que é isso? São os nossos valores, né? Os nossos valores. E é através dessa habilidade da empatia que a gente consegue acessar algo que está nato em nós. Vamos pensar, esse é o ponto-chave que Marshall dizia. E aí eu falei, dá para aplicar isso na prática clínica? Dá para fazer essas pessoas começarem a enxergar o outro como ser humano, a olhar para os seus valores e não para as suas dificuldades, a mudar a forma de comunicar, a forma de pedir, a forma de se expressar, aprender a se familiarizar com os seus sentimentos, né? É uma teoria que te olha muito para dentro. E aí eu comecei atuando na clínica, aplicando, vendo a mudança das pessoas, vendo a compassividade começar a aparecer. Não é para todo mundo, são para aqueles que aceitam, que desejam essa mudança. E aquilo eu falei, e agora? Como que eu posso fazer isso para os meus colegas de profissão? Dizer para eles, a gente pode criar o nosso modo autêntico de ser psicólogo, sair das formas, dos protocolos prontos que a gente aprende do pode, não pode fazer isso, não posso me aproximar do paciente, não posso beijar, não posso cumprimentar, posso abraçar. O que eu posso fazer com a minha expressão autêntica através da CNV? Eu consegui encontrar esse meu modo de ser psicóloga sem sair do científico. E hoje eu atuo, dentro do marketing digital com um curso de comunicação não violenta que chama Resgate a Sua Essência com a CNV, para todos os profissionais, terapeutas, psicólogos, todas as pessoas que querem trabalhar essa mudança de linguagem dentro da sua prática clínica e levar essa transformação para todas as pessoas que eles atendem. Cris, fez um panorama, né, bastante interessante, né? Você conseguiu fazer uma síntese de uma história muito rica, né? Rica porque ela tem todos os elementos de uma boa história, né? Drama, alegrias, tristezas, dificuldades, né? Antes de você falar um pouco mais sobre a CNV, eu quero também depois que você fale um pouquinho mais sobre o seu curso, como que você desenvolve o seu trabalho hoje, não só na clínica, mas também além da clínica, né, com os profissionais da área, os colegas psicólogos, né? Mas é lógico, você disse muita coisa aqui interessante, mas deixa eu pescar alguma coisa aqui porque tem muita coisa interessante. A gente tem que pontuar alguma coisa. Você falou duas não. Eu pensei uma palavra, mas você falou uma palavra super interessante. Eu queria que você falasse sobre isso. Você foi falando e uma das coisas que pega a gente, pega qualquer ser humano, e eu achei que a sua história tem muito de coragem, né? Tem hora que a gente tem mais coragem, tem hora que a gente tem menos coragem. E você também, junto com a coragem, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do não. Porque você disse sobre o não, que foi muito doloroso, o não que você teve do seu ex-patrão, né? Mas, além desse não doloroso, você já tinha recebido outros nãos muito dolorosos da vida, né? Como que assim, eu queria que você falasse da importância do não, já que você falou que foi muito importante, a importância do não, né? Porque o não, às vezes, soa negativo, né? Mas nem sempre o é. Aliás, a ausência de não acaba atrapalhando muitas coisas. Enfim, eu quero que você fale sobre isso, sobre o não e sobre a coragem. Muito bem. Bom, é muito bacana essa tua pergunta, porque assim, hoje eu consigo falar do não de uma forma muito mais humana do que quando os nãos recebidos na minha vida. Eu acho que quando eu recebi os nãos, eu tive que tirar força. Eu sou uma pessoa de muita fé, Paulo, muita fé. Minha família é religiosa, eu também sou católica. Tenho muita fé e eu acho que isso me ajudou a ressignificar toda essa história, todas essas tragédias a esses nãos recebidos. Naquela época, eu pensava,
ou eu sento e choro e me revolto com o não da vida, com esse acidente, com o não que eu precisei dar para a agência, me buscando por uma seleção, ou eu olho com outros olhos, né? Eu olho com qual é o lado positivo que eu posso fazer disso, o que eu posso fazer por mim. Foi por isso que eu busquei, acho que os livros, os vídeos, inconscientemente, mas hoje refletindo sobre, eu acho que foi esse o caminho, para criar coragem de olhar para aquela situação e ver que eu poderia sim levantar antes de 10 meses previstos pelos médicos, se eu quisesse. Então, hoje, eu olho o não como eu disse, mais humanidade, porque eu aprendi que o não, ele não é negativo, ele é uma forma de atender às nossas necessidades. Hoje eu olho para o não do meu patrão e digo qual era a necessidade que ele estava querendo atender ali, como ser humano. Era um sim para a necessidade dele, né? O não que a vida me deu foi uma tragédia, foi muito difícil. Mas hoje eu enxergo que tinha algumas necessidades dentro da minha família na época que precisavam ser atendidas com a minha presença. Talvez eu, racionalmente, não conseguiria dizer não para o que eu estava conquistando para estar junto deles, e a vida me proporcionou esse não. Parece meio utópico, mas assim, no sentir faz muita diferença você encontrar respostas do que aconteceu. E a coragem está dentro da gente, né? Basta a gente acessar, né? O que eu quero, o que eu quero para mim, o que vibra, o que está vivo dentro de mim. Então, quando aquele medo de nunca mais ter a liberdade que eu tinha com o teatro bateu, eu precisei acessar aquela coragem da menina de 18 anos que falou, mãe, eu quero ir embora morar sozinha em São Paulo. Daquela adolescente desbravar esse mundo para poder ressignificar a minha vida. Tá dentro de mim, não era fora. Então, quando eu dizia eu quero a minha vida de volta, eu estava olhando para fora, como se o mundo tivesse culpa do que tivesse acontecido. E, na verdade, eu tinha que olhar para dentro, resgatar dentro de mim aonde que eu podia acessar essa coragem para ressignificar esse não, para entender aqueles propósitos e começar a seguir em frente. E foi exatamente isso que eu fiz, né? Então, é uma busca de muito autoconhecimento, né? Que dói, mas ele também transforma quando a gente começa a aceitar o não como uma necessidade atendida do outro e não um não diretamente para você. E fazer escolhas mais conscientes. Então, aquele não do meu patrão para mim não ir, hoje eu entendo que era medo de perder uma gerente, modéstia à parte, bem eficácia, que dava conta do recado para ele, de confiança, que vestia a camisa da empresa, que gerava um resultado bacana de faturamento, enfim, para a loja. E eu precisei olhar para esse não e falar qual é o sim que eu quero me dar, né? E buscar outras escolhas que pudessem também atender as minhas necessidades, que era estudar, crescer e desenvolver. Então, eu encontrei essa coragem para ir lá e assumir esse curso, né? Lógico, pedindo feedback de amigos, e seguir em frente e, no momento exato, fazer a minha escolha de fechar esse ciclo e começar um novo. E é muito interessante, respondeu muito bem, e eu digo que respondeu muito bem porque você trouxe elementos, né, que saem um pouco do que a gente é acostumado a pensar, né? A gente é acostumado a pensar das nossas necessidades, né? O que eu quero, e a gente acaba ficando preso naquilo que o processo de tudo que a gente faz, o que pode impactar na nossa própria vida e na vida das pessoas que nos cercam, né? Na vida da sociedade também, porque só fazendo um parêntese aqui, eu não conhecia a sua história a fundo, né? Então eu conheço a sua história praticamente a partir do momento que eu entro na sua história, né? Então, olha só, pensando hoje aqui, eu pensando comigo, o que eu fiz que foi significativo na vida da outra pessoa. O que eu acertei, o que eu errei, porque chegar onde eu cheguei lá no marketing para psicólogos um pouquinho antes de você, também foi um processo de dor. Foi a minha dor, né?
E aquilo fez com que, de repente, a minha história pudesse ajudar a história, a sua, e a sua vai ajudar de outras, e assim por diante. Fecha esse parênteses, né? Você falou sobre... então, tinha uma necessidade do seu patrão, e é lógico, ele não queria perder uma boa gerente, né? E ele também não era obrigado a saber, e ele não sabia do seu processo. Cada um tem o seu processo, né? Você falou, eu não sabia, eu não sei, né? Inconscientemente, você falou inconscientemente. Inconscientemente, eu fico pensando que tem uma coisa super importante, um conceito muito importante que eu acho que a gente deve levar para a vida. E eu acho que isso tem a ver com a questão artística que todos temos e criativa, que é acreditar na nossa intuição. Intuição é algo extremamente importante. E eu faço uma junção aqui, estou falando inconsciente, intuição, e volto na palavra coragem. Porque coragem, se a gente desmembrar a palavra coragem, ela vem de cordes, mais agem, né? Agem é ação, e cordes é coração, né? Então, coragem é agir com o coração, né? Então, agir com o coração, segundo a intuição nos guia, né? Então, é muito interessante ver todo esse seu processo, e eu queria saber tanta coisa, mas vamos lá, a gente precisa ter um limite, né? Não é colocar um limite nas coisas, né? Inclusive, a gente tem limite de tempo. Eu queria saber, então, você falou de todo esse processo, e o que hoje tem a ver a arte, tudo aquilo que você fez lá antes de ser psicóloga, que a arte ajudou e ajuda a Cris hoje na clínica, porque você falou da grande paixão. A clínica é uma grande paixão para todos nós. Eu fiquei pensando aqui que a clínica é o grande teatro da vida, né? E para além da clínica, a gente pode fazer tantas coisas, e a gente já fez algumas, inclusive pudemos fazer algumas coisas juntos, né? Mas me diz um pouco dessa artista, o que essa artista ajuda na psicóloga hoje? Muito bem, bacana, gostei da tua pergunta e me lembrou muito a fala de uma amiga. Vamos pensar tecnicamente, né, como psicóloga, o que o teatro, o que a artista tecnicamente me ajuda. Eu acredito que é na memória, gravar as histórias que eu escuto. Como eu tinha que decorar textos, estudar textos, gravar aqueles roteiros para poder fazer. Um dia minha amiga disse assim, como que você guarda todas as coisas que você escuta de cada paciente, depois volta na próxima sessão, você consegue lembrar de coisas pontuais? Eu falei para ela, não é uma coisa pensada. Lógico que eu não lembro de cada palavra, detalhes, mas os pontos principais eu não consigo esquecer, desde a primeira sessão até a atual. Então, tem pessoas comigo há 2 anos em terapia, há 3, há 4, e eu ainda lembro desde quando ela chegou ali. Eu acho que, tecnicamente, esse raciocínio de memória mesmo, de um roteiro, o teatro me auxilia como psicóloga clínica para entender o contexto do que a pessoa está me trazendo. Até mesmo quando ela está muito confusa, né? Mentalmente, quando a pessoa não tem aquele raciocínio lógico de fala, começa uma coisa, fala outra, tal, eu consigo ir pegando algumas coisas e trazendo, ajudando. Então, tecnicamente, o teatro me ajuda com isso. Dentro do empreendedorismo, do marketing digital, eu também acredito que a desenvoltura com câmera, a comunicação com as pessoas, né, a forma de improvisar, dependendo de alguma situação, o improviso é muito confortável para mim de fazer. No improviso que eu falo nossa, aconteceu alguma coisa, deu algum erro numa gravação, então ela volta, sabe assim? De vídeos, enfim, ou mesmo stories, enfim, lives,
estar diante da câmera, isso me ajudou muito com o teatro, né? Apesar de eu ser uma pessoa tímida, ninguém parece, mas eu sou uma pessoa muito tímida, mas sou muito comunicativa, então onde eu chego consigo fazer amizades, conversar, então o teatro me ajudou nisso. E como psicóloga, eu acho que ele tirou um pouco, quando eu fui estudar psicologia, eu percebo que ela tirou um pouco da minha espontaneidade que o teatro tinha, por conta da seriedade da profissão, da formação que eu aprendi aqui. E aí, quando eu encontrei a CNV, a comunicação não violenta, eu consegui resgatar um pouco essa espontaneidade, estudando exatamente um ponto que Marshall fala, que é a expressão autêntica, né? Está vivo dentro de você. E às vezes pode, dependendo de como a gente expressa essa expressão, pode parecer egoísta, ruim, enfim. E aí você aprende a medir, a olhar para a humanidade. Começou a me trazer um pouco dessa espontaneidade que eu tinha com o teatro, que eu fui perdendo com a formação de psicologia, e juntar as duas coisas. Então, eu acho que tecnicamente é isso. Artisticamente, eu falo que é o contato, né? É estar em contato com a história, é entrar dentro da história do outro, de uma forma não de viver mais aquela história como era como atriz, né? De viver aquele papel, mas de olhar como plateia com um diferencial técnico em dar as luzinhas que os palcos oferecem, né? Eu falo para os meus pacientes, nós terapeutas somos as luzinhas dentro do seu caminho para te dar possibilidade de escolha. Eu não vou escolher por você, mas eu tô aqui para te apoiar em quais caminhos você precisa iluminar para que você enxerga e escolha seguir para sair, seja do conflito e da angústia. Então, acho que essa intuição artística, né, sentindo ali, estar com o ser humano, a atriz renasce dentro de mim a cada história que eu escuto dentro da prática. Muito bom. Bom, então falando um pouco agora sobre a psicóloga Cris Ligeiro. Além dos pacientes, além desse contato com o público, você também tem contato com muitos colegas de profissão, né? E você está falando da CNV, Comunicação Não Violenta, e você também está auxiliando psicólogos para poder trabalhar nessa área. Me conta um pouco, assim, já deixa aqui o seu Instagram, deixa algum canal de contato, se tem algum site, como que as pessoas te encontram, como que elas entram em contato com o seu trabalho para poder ver como é, né? E me conta um pouco o que você está fazendo no momento. Vamos lá. Hoje eu atuo na psicologia clínica, né, atendendo adolescentes, adultos e casais dentro da abordagem fenômeno existencial vinculada à sistêmica. Então, eu faço essa junção principalmente para atender os casais. E dentro de eu danço muito dentro das teorias, não sou enrijecida. Lógico que o meu raciocínio clínico ele vai baseado dentro da humanista, que é uma coisa que me identifica muito, mas dependendo das demandas que eu recebo, eu me apoio muito em várias outras teorias para poder auxiliar o paciente. A comunicação não violenta entra nesse lugar. E aí, dessa descoberta, dessa liberdade de sair desse enrijecimento, né, que a gente aprende na faculdade, de total imparcialidade, enfim, como paciente, e aí me ajudou muito a resgatar essa humanidade junto do outro, enxergar esse paciente além dos diagnósticos, olhar primeiro para o que ele está precisando, fez muito diferencial dentro da prática clínica e também na minha postura como psicóloga, me sair um pouco desse modelo que a gente aprende da formação. Me deu muito mais liberdade de atuação, eu consegui acessar um pouquinho mais de uma escuta muito mais ativa, muito mais profunda às necessidades, o que realmente a pessoa está precisando, do que eu já ia baseada na teoria dos livros, enfim. E comecei a criar uma prática, né, com isso, um método para que eu consiga ver essa evolução de mudança de linguagem, de mudança de sintomas, porque a CNV pode apoiar muito nos sintomas depressivos, ansiosos,
se a pessoa se conectar com o que está dentro dela. E também, na minha postura clínica, eu falei, por que não levar isso para os meus colegas também saírem? Nesse contato todo com esse mundo do online, com esse universo de PCs que eu tenho em contato, a gente encontra várias pessoas incríveis, algumas já muito livres, muito desprendidas, né, desse jeito enrijecido, e outras muito ainda presas, principalmente colegas de formação mais antiga, assim, que têm lá seus 25 anos de clínica, que se formou bem antes de mim, no caso, vinha muito com essa visão enrijecida e queria algo novo para sair desse lugar. E eu vi que a CNV nos possibilita a trabalhar isso. Então, qual que é o método que eu criei dentro do curso Resgate da Sua Essência? Por que esse nome? Porque é exatamente isso que a comunicação não violenta faz com a gente. Resgate a sua essência com a CNV. Uma coisa que eu deixo claro para todos eles, ninguém ensina CNV, não tem como a gente ensinar CNV. A gente precisa vivenciá-lo. Então, dentro do curso, eu trabalho primeiro o momento histórico dessa filosofia da não violência, qual é o propósito, né, de Marshall Rosenberg, por que resgatar em nós essa essência compassiva que está ali dentro, para sair desse paradigma que a gente vive de dominação, de binário, de certo e errado. Então, a gente precisa internalizar essa consciência, começar a trabalhar, a olhar para os nossos julgamentos, para os nossos rótulos como pessoa, como ser humano, para, da nossa transformação, compartilhar isso com essa mudança para dentro da vida do paciente. Então, os psicólogos que me procuram hoje não são os recém-formados. É curioso, Paulo, porque a gente fala, vamos trabalhar essa comunicação. Não é. São as pessoas que já têm uma longa estrada de clínica, são profissionais de várias abordagens, com várias experiências de atuação, querendo encontrar uma forma de se conectar melhor consigo mesmo e com o seu paciente. Empatia, vínculo, e é muito curioso. Então, assim, eu tenho alunas na faixa etária de 35, 45, 50, 60 anos, e é um universo incrível, porque, assim, elas agregam muito com as experiências clínicas para dentro do curso. Então, eles se aprofundam primeiro no que seria CNV na vida delas, para depois elas irem trabalhando na prática, levando, porque aí você aprende a olhar como a girafa, porque eu tô com meus dois bichinhos aqui, né? São símbolos, a CNV tem como símbolo a girafa, porque ela é reconhecida, né, como o maior mamífero terrestre do universo, assim, do planeta dos animais, com um coração compassivo, pescoço longo, para enxergar além do que a gente enxerga da visão binária, então, além dos julgamentos, por cima de tudo, com a anteninha, onde as antenas da girafa, ela fala que ela busca a intenção da conexão. Então, eu falo sempre para as meninas, essa anteninha é o que vale, dentro da CNV, o que vale a intenção. Se eu tenho a intenção de chantagear, de culpar, de envergonhar, ou de querer coagir o outro, eu não estou fazendo CNV, eu não estou me conectando com a humanidade do outro, com essa compassividade que está dentro da nossa essência, que é isso que Marshall acreditava, que todo ser humano tem essa compassividade, essa intenção de colaborar, e a CNV é isso. E nós, psicólogos, nós estamos o tempo todo colaborando com as pessoas à nossa frente. Então, por que não resgatar essa colaboração nata e fazer isso acontecer dentro da prática clínica e acender esse interesse de colaboração para as famílias que a gente ajuda? Né, mostrar para os casais, mostrar para as famílias, mostrar para as pessoas que elas podem saber pedir, saber conversar sem ter que ter conflito. Que o conflito não é todo ruim, mas é um espaço para dialogar. Se tem conflito é porque tem necessidades ali importantes, valores que precisam ser atendidos. Então é essa transformação que o Resgate da Sua Essência faz com a gente como profissional e leva com as ferramentas aplicadas, né, de autoempatia, de escolhas, de mudança de linguagem mesmo, tem próprios baralhos, as listas de sentimentos, necessidades, aprende a gente a se familiarizar com essa nova linguagem, aplicando para cada demanda, para cada situação trazida, que você sente que você pode oferecer essa mudança de linguagem para o paciente, aplicar essas ferramentas para você começar a ver as mudanças. Então, primeiro ele faz uma descoberta interna,
Depois ele leva esse conhecimento como compartilhamento para dentro da sua prática, até mesmo na atuação. Elas falam assim para mim, Cris, a gente começa a estudar, a gente começa a perceber quantas pessoas vêm com julgamento do outro, com culpabilização, falta de autorresponsabilização, e a CNV faz a gente encontrar esse lugar de falar em primeira pessoa, de ser autorresponsável para aquilo que eu sinto. A culpa não é do outro, que eu tô triste, a culpa não é do outro, que eu não consegui conquistar alguma coisa. Não tem culpado, tem escolha consciente. São minhas necessidades que não estão sendo atendidas. É culpa delas porque eu tô triste, é culpa delas que eu não consegui algumas coisas porque eu não encontrei estratégias assertivas para isso. Então, é uma mudança de paradigma mesmo, sabe, Paulo? Então, por isso que eu falo, é a escolha. São pessoas que escolhem essa mudança para viver de forma mais compassiva e mais colaborativa no mundo. Eu falo que é um mundo que eu escolhi viver, que é um mundo através da empatia, que transforma aí a nossa comunicação com todas as pessoas que estão à nossa volta em todas as nossas relações. Vamos pensar, esse é o eixo, né, o ponto, o coração de toda a transformação. E levar essa consciência para o mundo. Então, a gente está criando uma comunidade da paz aí, que eu chamo, de PSI-CNV, Comunidade da Paz, que está crescendo para levar e transformar muitas famílias para esse lugar menos rancoroso, menos amargo, menos conflituoso. E que é tão necessário, né? Bom, Cris, a gente vai chegando no final, assim, voou, gostei demais, tanto da parte teórica, da psicóloga, da proposta do seu trabalho, quanto da sua história pessoal, a gente percebe. Por isso que eu estava pensando aqui, por isso que eu gosto tanto do quadro que eu criei, né? Esse quadro aqui, que eu criei não, eu copiei, né? Lógico que a gente sempre copia alguma coisa de alguém, né? Mas eu gostei muito porque é exatamente isso. É isso que, para mim, nesse quadro faz sentido. Poder conhecer o profissional, mas poder conhecer além do profissional, quem é a pessoa, né? Conhecer a vida, né? Então, não é à toa, né? A gente se torna psicólogo porque a gente gosta de ouvir história, gosta de poder participar, né? Então, exatamente, tudo isso é muito bom e foi muito assertivo você vir nessa segunda temporada, né? Já adiantando aqui que tem outras histórias super interessantes que estão por vir, mas antes disso eu quero te fazer uma última pergunta, e a pergunta ela é a seguinte: tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria que eu perguntasse? Não, eu acho que tem alguma pergunta que eu não respondi, que você não perguntou e gostaria que perguntasse. Não, nada. Mas eu acho que eu não respondi os canais de encontro, né? Você me pediu onde as pessoas te encontram, né? Quais as redes sociais, e eu acabei não respondendo. Meu Instagram hoje é psicóloga Cris Ligeiro, ali podem me chamar para o direct. Eu tenho um site, psicóloga Cristiane Ligeiro também, no YouTube, psicóloga Cristiane Ligeiro, e o WhatsApp e também o Facebook, mas o Facebook eu não uso tanto mais, é mais no Instagram, e o YouTube e o site, que são tudo Cris Ligeiro. A gente pesquisou Cris Ligeiro, vocês me acham, psicóloga Cris Ligeiro, vocês me acham ali. Todos nessa abreviação. Acho que só o site que está o nome inteiro e o Facebook. E sou super acessível, né? Adoro conversar, também, vocês estão vendo aqui, falo mais que amo da cobra, como diz minha mãe. E podem me chamar no direct, podem me chamar pelo site, pelas mensagens, mandar e-mail. Meu e-mail é psicólogacrisligeiro@gmail.com, que eu estou à disposição. Quero te agradecer por essa oportunidade, né? Por me permitir ser tão vulnerável aqui, contar das minhas dores, das minhas alegrias. E uma curiosidade, talvez, que eu não falei, que eu sou gêmea, né? Eu tenho uma irmã gêmea, então talvez isso eu não contei. E
que foi algo que me apoiou muito, me apoia até hoje, né? Também psicóloga, me apoia até hoje, mas ela é um ponto que me fez questionar muito a ausência de alguém, a falta, a saudade. Quando eu fui embora para São Paulo, eu sentia muita falta da minha irmã, talvez por conta de ser gemilar, né? Não sei explicar. Era uma dor, assim, parecia que faltava alguma parte de mim. Eu sentia mais saudade dela do que dos meus pais. Muito louco, assim, muito engraçado. E a gente tem muita conexão. E aí a volta para o interior fez eu ficar mais próxima ainda. E ela me apoiou muito até hoje a me reencontrar, né? Sair da dor do teatro a reencontrar a psicologia. Porque ela se formou primeiro que eu. Então também é uma pessoa que me inspira muito. E sou muito grata pela presença dela e pela conexão que a gente tem hoje. Eu acho que é isso. Agradecer você, né, por essa oportunidade, por essa parceria, pela amizade, pela confiança e por todas as possibilidades que nós temos aí no mundo para trabalhar juntos, fazer juntos, para dizer que eu estou sempre aqui, para você contar sempre comigo no que vier, nas coisas mais fáceis e também nas mais difíceis. Você sabe que você pode contar comigo. Bom, eu só tenho a agradecer e é recíproco, né? Você sabe disso, você sabe que é recíproco. E interessante porque você falou da Fernanda, né? A Fernanda estará conosco aqui também, né? Não posso deixar a Fernanda de fora, né? E é interessante porque você diz que ela te auxiliou, né, na formação de ir para a psicologia e você auxiliou ela a ir para o empreendedorismo na psicologia, né? Então é um bate-bola muito legal. E por falar em bate-bola, eu vou terminar com bate-bola então. Eu vou falar uma frase ou uma palavra. Você vai me dar uma resposta curta ou vai responder com uma palavra também, tá bom? Bora, ativando a atriz aqui agora. Vamos lá. Fico alegre quando... Quando eu tô com a minha família. Fico triste quando... Eu não consigo realizar as coisas que eu desejo quando o medo bate primeiro. Isso me deixa muito triste. Um sonho. Casar, ser mãe. Bom, então a minha pergunta seguinte faz sentido. Família. Meu alicerce. Comunicação. Minha escolha de vida. Psicologia. Meu propósito e meu compromisso. Meu respeito com a humanidade. A vida é? Leve e curta. Bom, então vamos curtir, né? Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de sempre, pela sua parceria. Agora eu entendo porque você gosta tanto de fazer parceria, gosta tanto de gente, de aglomeração, apesar que agora a gente não tem se aglomerado, né? Sim. Mas tá fazendo falta os eventos, né? Tá fazendo falta a presença das pessoas, mas nós estamos aqui, né? Presentes no digital, né? O online também é presencial, estamos aqui presentes. Estou muito feliz com a sua presença. Já a Cris já cantou a bola, então o próximo quadro aqui, o próximo programa Diálogos é com a Fernanda Ligeiro, né? Então não vai ser déjà vu, tá? Não vai ser... vocês não vão estar vendo duplicidade. Não vai estar alucinando, é real, né? Mas, Cris, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Pode contar comigo também. Gratidão, muito sucesso e seguimos. Um grande beijo a todos vocês que estão aqui, que acompanham com a gente, que acompanham o canal do Paulo. Para mim é um prazer e espero aí que a gente consiga transformar muitas vidas
por muitos e muitos tempos. Essa é a nossa intenção. Muito obrigado. Se você acompanhou até o final aqui, se inscreva no canal, dá o seu joinha lá, ative as notificações, dá uma moral que esse canal está começando agora, está pequenininho, mas a gente vai crescendo, né? E a gente vai crescendo juntos. Cris, muito obrigado a todos que acompanharam até agora e até o próximo Diálogos, o próximo com Fernanda Ligeiro. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.